agora a gente vai percorrer um trajeto do laboratório até a aplicação. Nós vamos falar sobre o caminho entre a identificação de uma demanda industrial, o desenvolvimento em laboratório, a validação técnica e a aplicação em escala produtiva. Quem vem aqui conversar com a gente é o Alexandre Iara, gerente técnico e comercial do setor de compostos do Grupo Amazonas. Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Agora o palco é seu, Alexandre. Boa tarde a todos. É um enorme prazer, falar um pouco de desenvolvimento, de laboratório, qual que é a importância que o desenvolvimento tem no sucesso do produto final. Então, no caso nosso, é desenvolvimento de composto de borracha. Então, a nossa empresa Amazonas, a gente não tem o processo de vulcanização. A gente produz compostos de borracha para vários setores, conforme eu vou começar a comentar aqui na palestra. Então, a nossa empresa... mais perto. Tá? Estão me escutando agora? Melhorou, né? Então, o título não é nem de uma palestra, é de uma explanação. Então, como o desenvolvimento técnico de compostos de borracha pode acelerar projetos na indústria de borracha. Então, o que é importante? Primeiro, você tem, no nosso caso, a Amazonas é diferente da maioria das empresas aqui do Brasil, a gente tem um laboratório de pequena escala. Então, a gente consegue fazer o desenvolvimento do composto em um bambre de 1 litro. Acho que a maioria aqui conhece bambre. Então, o nosso objetivo aqui é demonstrar como a integração entre laboratório, produção e o produto final vai permitir, vai contribuir para você fazer um desenvolvimento eficiente, ágil e atendendo todos os requisitos do nosso cliente. Então, falando um pouquinho da nossa empresa aqui, na minha formação acadêmica, eu vou fazer em agosto 36 anos nessa área. Então, fiz químico bacharel, eu sou responsável pela área de formulação da empresa, para todos os tipos de mercado, e também atuo diretamente na área técnica e comercial, porque a gente percebe que parte de composto de borracha é uma venda extremamente técnica. Então, você tem que perceber a necessidade do cliente e, com essa necessidade, você desenvolver o seu composto da melhor maneira possível, atendendo todos os seus requisitos técnicos e outros que, por acaso, ele necessitar. Então, assim, a nossa empresa é um pouco exceção aí do mercado. É uma empresa nacional, uma empresa familiar. Então, a gente foi inaugurado em 14 de março de 1947. Até 99, até 2009, a Amazonas só produzia componentes para calçados. Então, Solados Amazonas. Então, muita gente já, com certeza, utilizou algum calçado que tinha a nossa marca. Então, em 2009, a empresa, pela capacidade fabril que ela tinha, e pela globalização que ocorreu na década de 90, foi a China que veio para o Brasil, com o mercado de alto volume, ela começou como estratégia, a sair do mercado calçadista. Então, a gente era especificamente do mercado de calçados. E, a partir disso, a gente vendeu a parte de calçados. Então, hoje ainda se produz solados com a marca Amazonas. A empresa comprou, pagou royalties. E de 2009 para cá, a gente investiu na parte de composto de borracha, para vários setores. Então, a gente sempre teve expertise em borracha mesmo, Só que era para uma linha de calçados. De 2009 para cá, a gente atua praticamente em todos os setores. Então, isso aqui é a nossa unidade, localizada em Franca. Franca é bem perto ali da região de Ribeirão Preto, uns 70 quilômetros, 80 quilômetros. Produzimos, para vocês terem uma ideia,
95 toneladas dia de composto de borracha. 95 toneladas dias. Tá? E quais são os mercados que a gente atua? Vou falar daqui a pouco. Então, a gente tem aqui nessa unidade, né? Acho que a maioria aqui já ouviu falar de bambres. A gente tem 3 bambres de 260 litros, temos um bambre de 70 litros e um de 40 litros. Tá? E como eu disse no início, a gente só produz composto de borracha, não vulcanizamos nada. E esse composto de borracha, ele pode ser produzido em forma de calandrado, né? Então, no dimensional que o cliente te pedir. A gente tem um limitante de espessura, que é no mínimo 2, e largura no máximo 900. Podemos produzir perfil para pneu. Tá? Então, o perfil, o meu cliente vai prensar e ele vai copiar o desenho que o cliente quer da banda. Né? Então, pode ser perfil para linha pesada de caminhão, perfil também para linha ODR, né, que a gente fala OTR, fora de estrada. Né? E, então é isso. Então a nossa capacidade hoje é 95 toneladas dias. Temos também adesivos, né? Então Amazonas, lá em Franca, essa unidade de adesivos, que eu vou só falar, ela atua na área de construção civil, né? Então, na área também moveleira, na área de embalagens, né? Que você precisa ter o adesivo ali na linha frigorífica, né? Que resista à temperatura. Calçados ainda é um mercado muito forte do adesivo. Né? O único tipo de adesivo que a Amazonas não fabrica é o adesivo borracha metal, por enquanto. Mas todos os outros tipos de adesivos, né, a gente produz lá em Franca. Temos uma unidade também lá em Jequié, na Bahia, né? Porque vocês vão ver que o Nordeste hoje, as grandes marcas esportivas estão no Nordeste. Então, é uma maneira de você atendê-los melhor, com mais agilidade, né? Com mais presteza. Então, aqui é a parte dos adesivos, né? Tudo. Só para falar da empresa, né? E a gente trabalha, pessoal, com praticamente todos os tipos aí de polímeros, né? Então, trabalhamos aí com natural, borracha natural, NR, borracha etileno butadieno, que é o SBR, compostos de borracha polibutadieno blendado, às vezes com natural e SBR, borracha nitrílica, EPDM, policloroprene, né, o neoprene é o nome do POM, né, então a maioria conhece como neoprene, mas a estrutura química dele é policloroprene. Né. Trabalhamos também com borracha butílica e borracha butílica clorada. O importante aqui é que cada elastômero te fornece alguma propriedade. Se você quiser trabalhar numa correia de mineração, né, onde você tem uma performance, né, de resistência a rasgo, né, de boa adesão, baixa abrasão, né, então a correia tem que se desgastar pouco, né, com certeza você vai ter que fazer blendas de borracha natural, com SBR, com polibutadieno. Então a natural é a borracha que vai te fornecer uma maior tensão de ruptura, uma melhor resistência a rasgo, né? O SBR te auxilia no processo, né, também, na superfície do teu composto, né, fica mais liso, né, tudo. E o polibutadieno é a borracha, o Alto-Cis principalmente, que é utilizada para diminuir a resistência ao desgaste, para você ter um desgaste menor. Isso eu estou falando de uma correia, mas é válido para o pneu também. Né? Aí se você precisar, por exemplo, de um artefato que entra em contato com um solvente, né, com um hidrocarboneto, com uma gasolina, aí você tem que fazer um composto de nitrílica. Né? EPDM é uma borracha que tem a maior resistência a intempérie de todas as borrachas que estão citadas aqui. Por isso que ela é muito usada em perfis de automóveis. Você tem a esponja, você tem a parte compacta, né? Então, EPDM já é uma outra aplicação. E você consegue também aí colocar bastante cargas, né, no EPDM, ele absorve bastante carga, plastificante, né? Porque a borracha, né, uma forma de borracha, um dos componentes é o elastômero. Você tem outras matérias-primas. Você tem o nego de fumo, né, aqui na
na feira você vai ver grandes fabricantes, né? Você tem os aditivos, você tem os aceleradores, né? Você tem vários aditivos aí para depois fazer a vulcanização da borracha, né? O neoprene também é um produto um pouco melhor que nitrílico em determinadas aplicações. Borracha butílica é usada em envelope e bladder, é a borracha mais impermeável que tem, né, de todas, né? Só que é bem complicada para você fazer processo, trabalhar com ela. Aí, às vezes o pessoal, e reticular também, então dificilmente ela vai ser vulcanizada por enxofre. Aí você coloca uma borracha clorobutílica, onde o cloro, né, ele é uma ponte ali que te permite você ter uma melhor vulcanização e tem também a função de impermeabilidade. Então, como eu falei para vocês, a gente atua hoje praticamente em vários setores, né? E fora a venda, a Amazonas também ela faz prestação de serviços. Então, imagine uma pneumática que, no caso que a gente fornece para eles, necessitem de 50 toneladas dia. Então, o poder de compra dele é muito maior que o nosso. Então, o que a gente faz? A gente faz o composto para ele, né, com as matérias-primas que eles nos enviam e a gente cobra mão de obra, prestação de serviço. Então, a gente tem um grande player aí que está com a Amazonas há um bom tempo, né? Hoje a gente faz, em média, 50 toneladas dia só para ele. E aonde que é o nosso diferencial hoje, pessoal? Então, como eu falei para vocês, eu falei que a gente tem 3 bambas de 260 litros, né? E no meu laboratório, a gente tem 2 bambas de 1 litro. Então, quando a gente desenvolve a fórmula, a gente primeiro faz provas no laboratório, né? A gente tem os requisitos do cliente, as especificações técnicas do cliente. Então, a gente trabalha exatamente primeiro em laboratório, que com certeza você vai ter maior agilidade, né? Porque a maioria das empresas vai fazer uma prova, já vai fazer num bambre maior, de 40 quilos em média ali, né? Vai dar 35 quilos. E se você tiver algum desvio de especificação, você tem que fazer várias provas, né? Então a gente consegue fazer N testes, uma média de 10, 15 testes no mesmo dia, de uma determinada formulação. Aí ajustamos a formulação, o que a gente faz? Aí a gente vai fazer um lote piloto, né? Fez o lote piloto, a gente envia para o cliente e sempre acompanha, né, esse composto que a gente produziu na produção junto com o cliente. Então, a gente é bem diferenciado nesse sentido, né? Então, a gente faz o desenvolvimento de acordo com a demanda e necessidade do cliente. Então, a gente, às vezes, pode alterar, sim, um composto. A gente não tem só compostos padrões, entendeu? E um case aí que a gente é sucesso e até referência no mercado, muitos de vocês viram aí que teve alguns incêndios na Vale, né? Não sei se vocês já, no Porto de São Luís, tudo, né? A gente foi uma das pioneiras em desenvolver um composto auto-extinguível e de baixíssima resistência à abrasão. No nosso caso, a abrasão é 50. Então, quando teve esse incêndio no Porto de São Luís, foram afetados, né, foi uma proporção extremamente grande, né? Um dos clientes nossos que estava com o nosso composto, a parte da borracha dele ficou intacta, tá? Porque era anti-chama, era auto-extinguível, né? A gente, no caso, a gente está seguindo a norma UL 94, certo? E outro item que eu comentei, pelo fato da gente ter um laboratório, todas as matérias-primas aí que a cadeia de borracha está desenvolvendo, né? E pela facilidade que a gente tem de fazer testes e ter uma resposta rápida, então a grande maioria dos lançamentos de matérias-primas, os fornecedores nos procuram, tá? Então a gente faz as provas, né? A gente sempre tem o branco, né? O branco é o padrão, né? Eu desenvolvi uma matéria-prima, um auxiliar de fluxo que gera menos calor. Aí a gente vai fazer em laboratório e fazer o comparativo do branco com o produto desenvolvido, né? Então, essa versatilidade são poucas empresas que têm. Então, praticamente todo produto novo aí de mercado, de matéria-prima para borracha, uma das empresas que vai ser a primeira a testar, ou, né, uma das primeiras vai ser a Amazonas, né? Então, isso é
é uma vantagem que a gente tem aí no mercado. Então, assim, uma conclusão, né? O desenvolvimento ele não é apenas uma etapa do projeto, né? Ele é um acelerador estratégico que conecta conhecimento, testes e aplicação prática para transformar demandas em soluções confiáveis e inovadoras. E, assim, uma outra coisa que é importante comentar, pessoal, é que você desenvolver o produto, né? Mas o mais importante não é só desenvolver o produto de acordo com a necessidade do seu cliente. Você tem que conhecer muito o processo. Então, essa parte aí de estar presente no cliente, né? Então, quem está no cliente é técnico. Então, eu mesmo viajo muito. A parte de mineração praticamente é uma parte que eu estou direto nos clientes. Por quê? Cada cliente tem o seu processo específico. Então, eu que sou formulador, se o cliente for fazer uma vulcanização em autoclave, é um sistema de aceleração, né? A massa tem que ter, o composto tem que ter um aspecto liso. Por quê? Porque não tem prensagem, né? Agora o cliente vai fazer uma vulcanização em autoclave com vapor livre. Nem autoclave porque são caixas que você não tem como vulcanizar em autoclave. Aí ele coloca lona e vai vulcanizar em vapor livre. A formulação, a base é parecida, mas o sistema de aceleração é outro. Senão, com certeza, ele vai ter problema. Então, eu vou desenvolver um composto para pneu de caminhão. É uma determinada linha de fórmula, né? Então, você tem que... Normalmente, o cliente vai controlar o quê? Quilometragem, né? Geração de calor. Então, é muito importante, assim, o pós-venda, né? Eu falo que o diferencial hoje nosso é a gente estar presente no cliente. Então, a gente está presente mineração, banda de recauchutagem, no aftermarket de automotivo, né, no sistemista também. A gente também tem uma linha de artefatos em gerais, onde tem aqueles polímeros que eu comentei com vocês. Temos alimentício. Então é assim, o diferencial nosso hoje seria exatamente fazer o desenvolvimento de acordo com a necessidade do cliente. A gente é muito flexível, tá? A gente é bem flexível, né? E quem quiser saber mais algum detalhe do tipo de produto que a gente faz, pessoal, a gente está na Rua 2, ali no Jota, tá? Ali tem produtos de nossos clientes, tá? Então é isso, eu agradeço aí, né, pela presença de vocês, né? E qualquer dúvida, né, estou à disposição de esclarecer lá no nosso stand, tá bom? Então é isso.